Apesar dos dons espirituais estarem descritos no Velho Testamento, nós sabemos que a Trindade sempre existiu, de eternidade a eternidade. O senhor, pastor Gilson, poderia citar para a gente exemplos da manifestação dos dons espirituais no Velho Testamento? Muito bom. Na verdade, a Trindade sempre existiu e principalmente com relação aos dons espirituais, Ana Luísa. Por quê? Porque no Velho Testamento, os dons espirituais, eles tinham o controle, o governo do Pai. No Novo Testamento, nos Evangelhos, o Senhor Jesus é que era aquele que representava os dons espirituais. E depois, ainda no Novo Testamento, nas cartas e nos Atos dos Apóstolos, nós vemos como que para a igreja os dons espirituais ficaram ao encargo do Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é por isso que nós vamos ver, eu vou citar alguns, dons espirituais dentro daquilo que o apóstolo Paulo transmitiu na primeira carta aos Coríntios, como nós lemos agora há pouco, e que interessante que até, Ana Luísa, nós vamos ver exatamente os mesmos dons espirituais lá no Velho Testamento e no ministério do Senhor Jesus. Então, foi em 3 momentos, nós poderíamos, com relação aos dons espirituais, nós poderíamos até, vamos dizer assim, dividir a Bíblia em 3 partes. Lá no Velho Testamento, no ministério do Senhor Jesus e na igreja. Então, poderíamos fazer essa divisão a título didático. Aí o que é interessante, por exemplo, lá no Velho Testamento, houve palavra de sabedoria? Houve. Em que momento, por exemplo, se manifestou o dom da palavra de sabedoria? Salomão. Salomão, quando toma decisão ali com relação àquela questão das 2 mulheres, das 2 mães, ali estava exatamente a operação do poder do Espírito Santo com relação à sabedoria. Outros dons espirituais, dom de profecia, tem os profetas que foram usados, o profeta Daniel, aliás, profecias inclusive até que eram de longo prazo, eram profecias de curto prazo e profecias de curtíssimo prazo. Ah, mas o que é uma profecia de curtíssimo prazo? Daniel, por exemplo, no banquete de Belsazar, acabou de profetizar e o texto assim, naquela mesma noite, quer dizer, se cumpriu na mesma noite em que ele entregou a profecia. Outras profecias eram para tempos distantes, tanto é que o Senhor fala para Daniel, sela a profecia porque ela vai se cumprir só no final dos tempos. Então, isso é profecia. Dons de línguas estranhas. Alguém diz, mas dons de língua no Velho Testamento? Sim, dons de língua. Aquela escrita que estava lá na parede, na caiadura da parede, aquilo não era conhecido, tanto é que ninguém conseguia ler. O que precisava ali? Ler e interpretar. O que é interpretar? Interpretar é dar o entendimento. A palavra interpretar aí significa dar o entendimento do dom. Então, ninguém conseguia fazer nenhuma coisa nem a outra. É claro que quando Daniel fez a leitura do que estava escrito ali, na boca de Daniel saiu ali em aramaico, porque ele estava pronunciando as palavras que estavam ali. Mas tanto é que era língua estranha que nenhum dos sábios ali conseguiu ler, e muito menos interpretar. Entendeu? Aí houve, então, dons de línguas estranhas, interpretação de línguas, foi o que Daniel fez, e assim outros dons espirituais, dons de maravilhas, quantas maravilhas, né? O caso, por exemplo, operado ali no rei Ezequias, né? Aquela maravilha ali de Deus ter poupado a vida dele, ter dado a ele mais 15 anos de vida, né? Foi uma operação extraordinária ali de maravilhas que o Senhor operou, através dos profetas, o profeta Eliseu, o profeta Elias, tantas maravilhas no Velho Testamento. Nos dias do Senhor Jesus, da mesma maneira. O que nós vamos encontrar do Senhor Jesus? Agora é o Filho. Vamos encontrar a palavra de sabedoria. Jesus tinha a palavra de sabedoria, as parábolas dele, né? Jesus tinha o dom, inclusive, dons de profecia, porque ele entregou o sermão profético. Jesus tinha dons de curar, dons de maravilha. Maravilhas, então, era uma coisa extraordinária. Agora, costumamos dizer que o único dom que o Senhor Jesus não manifestou foi o dom de línguas. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo explica a respeito do dom de línguas, ele diz que o dom de língua é para edificação daquele que fala a língua estranha. Ou seja, aquele que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. Jesus já era edificado.
Então, por isso, ele não teve manifestação visível de dons de línguas. Mas ele interpretou o que estava passando na mente das pessoas, ele sabia dizer o que estava passando na mente das pessoas. Então, todos os dons o Senhor Jesus teve. E a igreja tem também todos esses dons, conforme o apóstolo Paulo escreve no texto que nós lemos. Então, em outras palavras, respondendo mais especificamente a pergunta, os dons espirituais existiram no Velho Testamento, eles existiram também nos dias do Senhor Jesus e eles existiram, continuaram existindo na vida da igreja no Novo Testamento. Eu citei alguns do Velho Testamento, que foi especificamente a pergunta, né? E interessante que de eternidade a eternidade Deus é Deus, quem afirmou isso foi o salmista no Salmo 90, verso 2. Nós contamos o nosso tempo de geração em geração, mas de eternidade a eternidade, Tu és Deus.